Olá, tradição europeia, estilo brasileiro. Essa mistura está presente na azulejaria espalhada por Minas Gerais. Hoje nós vamos acompanhar um curso de azulejaria portuguesa em Ouro Preto e mostrar exemplos dessa arte em prédios e monumentos públicos da capital. O painel de azulejos é enorme, mas quem repara na singela revoada de pássaros? Algumas coisas eu costumo parar para observar, mas na correria a gente não tem tempo, né? Para ficar observando a paisagem, né? O que está ao nosso redor. A gente fica sempre centrado no nosso mundo mesmo, né? Na nossa correria mesmo. A obra fica na UFMG Pampulha. Lá, a corrida pela saúde ou a visão rápida de dentro do carro talvez não deixem você perceber outras belezas da região. Às vezes a gente observa mais gente de fora, até turista estrangeiro, que dá mais valor do que a gente mesmo que está aqui no dia a dia. E merece nosso olhar, né? Merece, sem dúvida. É algo a ser admirado, cuidado e preservado. Seu Fernando fala desse muro do Yacht Tênis Clube, coberto por azulejos da época da construção da Pampulha. Isso aqui foi uma escolha do Niemeyer, que ele quis fazer uma réplica dos azulejos da igreja de Nossa Senhora do Carmo da Lapa, uma igreja bem antiga lá no Rio. E ele optou por esse padrão, que é bem estilo português, como fator de unidade entre os edifícios da Pampulha, né? Então temos o iate, a casa do baile e o museu. E hoje esse azulejo ele serve um pouco como um ícone, né? O grafismo dele é quase um ícone de Belo Horizonte. Então reconhecemos a nossa cidade através desse símbolo, que é esse padrão de azulejo. Tem mais na casa do baile. Roberto mostra as cores, os desenhos para a filha. Ele sempre gostou desse murinho aí. Os azulejos trazem boas lembranças. A gente lembra da infância da gente, né? Uma coisa mais antiga, da época dos nossos avós, nossos pais, mais essas coisas assim mesmo. Traz um aconchego. Com certeza, com certeza. Os primeiros azulejos que enfeitaram o Brasil vieram de Portugal. As peças tradicionais, boa parte em azul e branco, decoraram muitas construções das primeiras cidades da época do Brasil Colônia, no litoral. Já no interior, não tinha quase nada. É que transportar peças tão delicadas era um desafio. Imagine azulejos viajando meses no lombo de burro, subindo e descendo serra rumo a Minas Gerais? Difícil, né? Mas algumas peças chegaram lá em Ouro Preto. Uma igreja tem um painel de azulejos inteirinhos, do século XVIII. A Igreja do Carmo, obra-prima de Aleijadinho e Ataíde, guarda o tesouro. Aqui também, como na Pampulha, é preciso olhar com atenção para encontrar os azulejos. Eles estão lá na frente, no entorno do altar. Vocês sentem orgulho? Muito, muito orgulho de ser a única igreja em Minas que tem azulejo. Esses azulejos foram assentados aqui por volta de 1784, 85. O contrato para assentamento desses azulejos, com o mestre de obras Manuel Francisco Araújo, é de 1784. Então a gente sabe que eles chegaram aqui por essa data, um pouco antes talvez. Quem trouxe, quem deu ideia, não descobrimos ainda, tá? Mas o que se sabe é que na década de 1780, 1782, 83, quem quem dirigia essa ordem terceira, esse sodalício, era o governador de Minas Gerais, Dom Rodrigo José de Menezes. As pinturas contam a história da Ordem dos Carmelitas. Este é Santo Elias. Ele viveu cerca de 900 anos antes de Cristo, antes de Nossa Senhora. Só que ele profetizou numa nuvenzinha a presença de Maria, a presença daquela que daria a luz ao Salvador do mundo. Essa nuvenzinha trouxe chuva abundante para a região. Essa chuva significa o quê? Limpeza e abundância. Aqui, Santo Alberto mostra como os carmelitas devem viver. Essa regra de vida que Nossa Senhora entrega para Santo Alberto. Quando o grupo de seguidores da Virgem do Monte Carmelo chegam na Europa, eles não tinham ainda uma norma estabelecida, era um grupo apenas.
Então, a partir dessa norma de vida, eles passam a ter uma regra a seguir, e são os irmãos carmelitas. E vocês seguem até hoje? E até hoje ela faz parte de toda a estrutura das ordens carmelitas. O turista que veio da França olhou cada peça e ficou intrigado. Estou impressionado com o estado de conservação. Impressioné par l'état de conservation de ces ajuelos. Mas há uma explicação para essas peças terem atravessado o Atlântico, cortado nossas montanhas e terem chegado aqui tão belas. Estudiosos aqui de Ouro Preto acreditam que quando estes azulejos foram trazidos de Portugal, não veio apenas uma peça de cada. Isso porque a casa onde hoje funciona o Museu do Oratório passou por uma restauração nos anos 80. E naquela época foram encontrados vários cacos de azulejos idênticos a estes aqui. Ou seja, se os azulejos se quebraram na viagem da Europa para cá, possivelmente foram substituídos. E assim temos esses painéis belos e inteiros aqui na Igreja do Carmo. A gente percebe que não houve tantas emendas, né? Que houve um cuidado muito grande para que eles chegassem até aqui. Isso nos dignifica muito, né, exalta essa preocupação que os primeiros carmelitas de Ouro Preto tiveram com a construção da igreja, a construção do templo. Outras ordens religiosas também queriam ter azulejos para enfeitar suas igrejas. Se era difícil demais trazer as peças da Europa até Vila Rica, um mestre deu um jeitinho. Ataíde usou pedaços, não de cerâmica, mas de madeira, e pintou. Está lá na igreja de São Francisco de Assis. Foi feita a imitação de azulejos. Tem documento porque o contrato fala que ele deveria executar painéis à feição de azulejos. Retrata as promessas de Deus a Abraão, que ele teria a sua descendência o tanto quanto o número de estrelas. Então, quer dizer, já o anúncio, né, de que Abraão seria o nosso precursor, o precursor da humanidade. Séculos depois, outros mineiros também começaram a produzir azulejos por aqui. Foi durante o modernismo. A partir dos anos 30, 40, Belo Horizonte recebeu um bom número. Cataguases tem um patrimônio, não só de arquitetura e arte, mas de azulejaria, incrível, fantástico. Juiz de Fora tem um dos mais belos painéis de Portinari. E, inclusive um painel de mosaico de pastilha também do Portinari. Então, a partir desse período, que a gente pode chamar de moderno, Minas Gerais começou a ser o centro comum a várias outras cidades, o centro dessa produção artística. O caminho do modernismo, né, cuja azulejaria faz parte, ela tem isso: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A Igrejinha da Pampulha, com painéis de Portinari e pastilhas azuis, faz parte dessa história. Pega o Portinari, por exemplo. Ele tem o seu próprio traço, ele tem as suas próprias referências do muralismo, do modernismo. Então, a feição do que a gente vê aqui, ela é diferente, completamente diferente daquilo que se viu e que se vê em Portugal. Aqui tem esse perfil que se torna especialmente brasileiro. Com isso aqui se definiu de alguma forma que a azulejaria sim ganhou um caráter brasileiro, uma identidade brasileira. Aqui ganhou liberdade, aqui ganhou fluidez, ganhou dinâmica. E todo mundo conhece o painel aqui dos fundos, que muita gente acha que é a frente da igrejinha, é Cândido Portinari, só tem um detalhe: não foi exatamente ele que pintou os azulejos, não é assim? Exatamente. Ele fez a composição, fez o detalhamento e enviou tudo isso para talvez a empresa mais importante que fazia a execução dos painéis de azulejo aqui no Brasil, na época dos anos 40, 50. Chamava Ozirarte. Em São Paulo? Em São Paulo. Então esse painel, ele foi de fato pintado através do projeto do Portinari por 3 artistas: Paulo Rossi Ozir, o Mário Zanini e o Guermec. Então são 3 super artistas que de fato fizeram a pintura disso aqui. Quem colocaram os pincéis. Agora, é porque Portinari não era um pintor de azulejos ou porque de fato ele queria fazer em conjunto com outros artistas? A técnica da azulejaria, ela é completamente diferente de todas as outras
expressões de arte, como a tela, como a escultura. Então ela precisa de um certo refinamento ou conhecimento técnico. E tem um outro problema, ela demora muito para ser feita. É um trabalho bem diferente de tudo. Então são várias queimas, são várias pinturas, separar um por um, muito difícil. Então a tradição da azulejaria brasileira carrega muito disso. Os grandes artistas faziam os projetos e a execução ficava a cargo das empresas, das oficinas, dos ateliês que faziam a execução. Isso é uma coisa muito típica aqui da nossa azulejaria. O casal de Curitiba queria ver de pertinho os azulejos tão famosos de Belo Horizonte. A simplicidade por trás da pintura, eu acho que é o que mais me chama a atenção. A questão do ambiente, dos animais. O traço de uma forma muito simples, até parece um desenho de criança num determinado momento, mas que tem uma ideia por trás, tem alguma coisa embutida nela que é bem impressionante. Azulejos modernistas dos anos 40 ou portugueses da época do Brasil Colônia, seja qual for o estilo, esse grupo se interessa muito por essa arte. Ele interfere na nossa vida, no cotidiano, nas nossas casas, nos monumentos, nos viadutos, em toda a cidade. Maria Teresa veio de Portugal ensinar a pintar azulejos como se faz na Europa há séculos. A cerâmica que trouxe a artista para o curso quer estimular a produção de mais peças no Brasil. Acho que sumiu o ofício. Então, provavelmente foi pensando que se o ofício desaparece, desaparece a arte. Então, artistas nós sempre tivemos, né? Aqui mesmo no curso tem vários que são artistas. Então, assim, nós estamos querendo, via ofício, retornar com a azulejarias em Minas Gerais aberta. Por isso, quando tivemos uma palestra na Fundação Arte de Ouro Preto. Primeira lição, a combinação portuguesa azul e branca é mesmo a mais conhecida, mas não é única. O azulejo português tem 500 anos e começou com uma paleta de cores muito alargada, portanto, com os castanhos, com os malva, com o azul e com os amarelos. E depois, no fim do século XVII, é que ele adotou só o azul. A partir do século XVIII e XIX, à par do azul, começaram também a surgir todas as outras cores, todas as outras gamas de cor. No estrangeiro é mais conhecido o azul, mas não necessariamente. Nós percorremos as nossas cidades portuguesas, temos fachadas em azulejo de todas as cores. Maria Teresa adora o trabalho que os modernistas fizeram por aqui e homenageia Cândido Portinari. Os azulejos devem estar todos alinhados para não haver o perigo de caírem. Eu fiz um pequeno esboço, fiz um pequeno desenho. É a minha humilde homenagem a Portinari. Eu vou trabalhar em azul e vou utilizar alguns elementos que o Portinari também utilizou em Pampulha. Eu perfurei o papel. Como que é feito esses furinhos no desenho? Com qual objeto? Com uma agulha normal. E vão ver que vai deixar a marca. Se tiver um erro na hora de um contorno, eu tenho como apagar, riscar, o apagar, fazer de novo? Sim. É uma tinta fácil de ser trabalhada? É tinta fácil de trabalhar. Este é um instrumento muito útil para nos ajudar. A turma viu o painel surgir aos poucos. Hoje, em Portugal, os artistas têm criado azulejos diferentes dos que a gente está acostumado. Mais porosos, com formatos assim ousados, nem sempre quadradinhos, cheios de cores e também desenhos ousados. Mas o azulejo tradicional, que tem séculos de história, ainda é muito produzido por lá. Há, inclusive, mais de 10 escolas pelo país ensinando a técnica, que pode se tornar patrimônio da humanidade. Para Teresa, se o título vier, vai ser merecido. A grande quantidade e a grande qualidade que nós temos. O azulejo português é visto em todo o mundo
Em todas as cidades há centenas de pessoas a trabalhar. Vendo o painel da artista portuguesa prontinho, Michele, que faz cerâmica, mosaico, teve certeza de que valeu a pena sair lá do Ceará para fazer o curso de azulejos aqui em Minas. Uma arte muito rica, extremamente rica, e que não é todo mundo que sabe. A gente acha que sabe tudo, quando a gente chega aqui a gente vê que não sabe nada, descobre uma infinidade de coisas que a gente não está sabendo, né? E é uma arte riquíssima, lindíssima, que a gente não pode deixar morrer também, né? E estamos aqui para aprender. Vai colocar um dedinho português na arte lá? Ora, pois.